Nessa etapa, vamos falar sobre agente de IA dentro do fluxo e também integrações. Então, vamos imaginar que você tenha um agente IA contratado e você queira colocar esse agente IA para fazer o atendimento dentro do bot. Então, primeiramente, assim que a mensagem entrar no seu bot, a gente vai colocar a ação e nós vamos colocar aqui a opção do agente IA, aqui embaixo. Quando aqui você vai colocar um texto, você pode colocar um texto, né, de boas-vindas, algo nesse sentido. Olá. E aqui você vai transferir já para o seu agente, o agente que você criou lá na sua tela de agentes IA para realizar esse atendimento. Então, nesse exemplo, a gente vai usar o Cleston, o agente de consultas médicas. Vamos salvar. Aqui é bem simples, nós temos apenas duas ações. O agente que nós criamos, o Cleston, ele é um agente responsável por realizar agendamentos de consultas médicas. Então, a partir do momento que o agente de IA ele conseguir agendar a consulta, nós entendemos que isso é um sucesso. Falha seria no instante em que o nosso agente criado ele não consegue agendar essa consulta por algum motivo, como uma falha sistêmica ou alguma ação ali não interpretada pelo IA. Então nós precisamos sempre selecionar o sucesso e a falha. A gente precisa colocar uma ação para cada uma delas. Por exemplo, dependendo da sua regra de negócio, então o Cleston ele é um agente de consultas médicas. Quando ele pegar todas as informações pertinentes, né, configuradas lá no painel de agente, nós vamos entender que é um sucesso. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos orientar que seja feita um agendamento dessa consulta através de uma integração, como o Google Agenda, por exemplo. Então eu vou selecionar o mais e aqui eu vou utilizar a integração. Lembrando que o nosso sistema tem integração com diversos. A gente tem HubSoft, Plumes, o próprio Google Agenda, que é o exemplo que eu vou utilizar aqui. Então, você colocando o integrador, você vai selecionar o recurso. Então, o que ele pode fazer aqui nesse caso? Ele pode criar um evento ou criar o evento com a IA. A gente vai selecionar criar o evento com a IA e aqui a gente consegue selecionar, configurar algumas ações pertinentes a esse tipo de agendamento. Isso não é uma regra, tá? Nós poderíamos simplesmente, do sucesso, já enviá-lo para um contato humano. Mas esse tipo de bot, ele é inteligente. Então ele vai fazer toda a ação através do próprio IA e em seguida ele vai fazer o quê? Vai transferir para o Google Agenda, já deixar o agendamento pronto, tudo certo. Então aqui você vai entrar com uma mensagem, que é a mensagem que o bot vai enviar ali no Google Agenda. E aqui é muito importante que você preencha todas as informações. Então, por exemplo, qual é a duração do evento? Quanto tempo essa call ela vai durar, né, ali em minutos. Intervalo entre eventos. Então, se tem um evento já acontecendo ali num horário, e você vai agendar, né, ele vai olhar a agenda no caso do cliente, que está aqui embaixo. Então, você vai precisar selecionar isso também. Tempo mínimo de antecedência em minutos. Todas essas configurações elas precisam ser exatamente configuradas. O assunto do agendamento, número de dias listados, então ele vai mostrar aqui o número máximo de dias que deve ser listados ali, disponibilizado como opção para o contato, né? Número de horários listados, enfim, estratégia de distribuição. Então, se você tem várias agendas, né, de vários agentes aqui, ele vai escolher, você pode fazer aleatório ou linear ali entre as agendas. Então, no caso aqui, a gente tem alguns agentes, ele vai pegar e vai distribuir isso de maneira linear ou aleatório. Né? Então, pensa que esses agentes podem ser os médicos ali, né, nesse exemplo que a gente está usando. O e-mail organizador, que no caso é o e-mail da pessoa que está criando ali, né?
E é obrigatório que tenha um horário também de funcionamento para o disparo ali desses e-mails, né, desses eventos, porque na verdade vai ser o quê? Um Google Agenda. Como eu disse, pessoal, é só um exemplo de integração, tá? Vou cancelar aqui. Você não é obrigado a fazer isso. Você pode simplesmente vir aqui, depois que você entende que toda a configuração aqui do agente A obteve sucesso, você pode transferir ele para uma equipe, por exemplo. Outro tipo de integração também que você consegue utilizar, você pode usar, por exemplo, algumas informações como, por exemplo, uma integração com a Receita Federal. Então você perguntaria o CNPJ. Você colocaria aqui, informe o seu CNPJ. Validar CNPJ. E salva. Aí o que o sistema vai fazer? Ele vai pedir o CNPJ do cliente, e aí o cliente digitando o CNPJ, ele faz a validação ali pela integração, né, da Receita. Deu sucesso, ou seja, o CNPJ está cadastrado bonitinho, aí você também segue na ação. Você pode transferir para um contato humano ou criar uma ação de enviar mensagem. Deu falha, ou seja, o CNPJ não está validado ali na Receita, você também pode colocar uma ação, você pode colocar uma mensagem, CNPJ não validado, ou alguma informação que seja nesse sentido. Além disso, a gente tem outras integrações, como eu disse, né? Então, por exemplo, você pode utilizar a integração da Plumes, né? Onde ele pode criar uma oportunidade e criar uma tarefa, ele pode fazer uma validação do cliente, criar o cliente, né? Também a HubSoft, que é bastante utilizado, como por exemplo, remover um agendamento, uma segunda via de boleto, criar agendamentos, verificar horário de agendamento, ou seja, ele tem vários recursos dentro da HubSoft. Pessoal, isso aqui é um exemplo, tá? Estou dando só um exemplo, demonstrando para vocês como é simples e fácil você criar a integração. Obviamente que se no seu sistema você vir aqui integração e não conseguir acessar nada, é porque você não tem essa integração contratada. Essas integrações são serviços que você precisa contratar com o time comercial. E aí sim você vai ter acesso a elas. Tudo bem? Então, como eu disse, não é obrigatório que você tenha um agente A para poder criar as integrações. Eu posso apagar aqui o meu agente A, por exemplo, e simplesmente criar a integração aqui do zero, sem a necessidade de você ter ali um agente IA para esse recurso. Mas é muito importante que eles andem alinhados, né? Porque se você tem um agente IA muito bem configurado para o seu negócio, você pode fazer vários tipos de validação, tudo por esse agente, excluindo aí todo o serviço manual, deixando tudo de forma inteligente.